Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de dicas para debug de software ou porque as respostas simples são sempre as erradas. Vamos lá? E assim, essa história de respostas simples são sempre a errada não é só sobre debug, né? É sobre tudo na vida, né? Se alguém tá te dando uma resposta muito simples, né? É porque é a resposta errada. Primeiro você tem que pensar assim, cara, por que ninguém pensou nisso antes, né? Por que as pessoas não querem pensar nisso, né? Normalmente é a resposta errada, tá, galera? Em tudo, assim, em tudo, né? Mas eu tava, essa semana, e eu vou dar algum contexto porque eu tô falando disso, né? Eu tava numa reunião agora com um time que fica do outro lado do mundo, né? Pra corrigir uma série de erros que tava acontecendo por uma, assim, que eu... Era um conector Kafka que tava dando uma série de erros num algoritmo muito complexo que tava em produção faz 8 meses e assim, a gente não tava conseguindo identificar o problema, né? E aí, certo ponto, eu comecei a pirar mesmo, assim, aí eu comecei a ler o log, assim, cara, eu tenho que ler o log. Aí eu comecei a separar threads do log pra identificar o erro, assim, e tava todo mundo impressionando. Não, porque é só fazer tal coisa, 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 é só colocar um if ali, é só... Eu assim, cara, não, 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 eu sempre, quando me falam isso, eu já falo assim, não, isso é a resposta errada. Eu não vou fazer isso. As lideranças ficam um pouco irritadas, né? Assim, tipo, não, não. Eu falei assim, olha, tipo, se a gente quer corrigir o erro da pessoa agora, a gente pode encontrar uma solução, mas assim, esse erro vai acontecer depois, né? E aí os meus chefes estavam falando assim, não, porque é só fazer isso, só fazer isso. Eu falei assim, olha, todas são soluções muito simples, não é esse erro. Aí eu falei assim, não, mas esse tá com erro aqui, não tá funcionando. Eu falei, tá, mas isso tá em produção faz 8 meses. Eu falei assim, demorou agora para acontecer o primeiro erro. Se demorou agora para acontecer o primeiro erro, não é uma coisa simples. Tipo, não é uma coisa simples. É porque o negócio demorou 8 meses para chegar nessa condição, né? E aí estava nessa confusão. Até o momento que eu instalei no log, assim, era um log muito grande, ele tinha uns 5 gigabytes, né? E aí eu não conseguia ler todo ele, então eu ficava só assinando threads pra ler, né? E aí teve uma hora que eu só assinei uma thread, aí eu vi as mensagens, elas iam e elas voltavam, elas iam... Tipo, eu tinha uma sequência, um número sequencial das mensagens, né? Era um algoritmo de... Eu tenho até um cafezinho sobre ele, né? É um algoritmo de seleção de número sequencial, é um algoritmo de leader election, né? Que eu implementei por uma série de necessidades. E aí, assim, essas mensagens que eram sequenciais, elas iam e voltavam, elas iam e voltavam. Aí eu fiquei assim, cara, que loucura é essa aqui? Porque eu falei assim, não tem sentido isso, porque eu mando a mensagem, ela é sequencial, por que ela vai e volta? Tipo, chega. Aí eu comecei a pensar, não tem sentido isso, não tem sentido isso. Aí eu falo, vou dar uma olhada no código, né? Vou dar uma olhada no código todo. Aí eu vi que alguém tinha implementado lá, adicionar um listener de rebalance que voltava pro começo, né? Porque é um algoritmo que ele tem que ir pro começo, né? E aí a pessoa pensou, não, se eu tenho um rebalance aqui, eu tenho que voltar pro começo, porque eu não sei a partição que ele pegou. Aí eu olhei aquilo, eu falei assim, que merda é essa? Que merda é essa, né? E aí a gente marcou essa reunião de manhã pra conversar com a pessoa. Cara, por que você adicionou isso, né? Tipo, eu sou aquele que, assim, eu não, eu não vou mexer. Se alguém fez algum código ali, eu não vou mexer sem saber o motivo que aquela pessoa colocou ali. Porque às vezes eu falo assim, não, isso aqui é lixo, vai lá fora, né? Às vezes eu falo isso e na verdade eu estou reativando um bug que já existia, né? Então é por isso até que sempre, toda vez que você for fazer commit em alguma alteração que você está fazendo, coloca o número do ticket, né? E uma descrição. E aí, assim, é uma descrição que ela não tem que ser associada ao que você fez, mas o porquê você fez, né? Tem muita gente que bota assim, adicionando tal coisa no código. Fala, pô, mas eu tô vendo que você está adicionando tal coisa no código, né? O que eu quero saber com o log é por que raios você adicionou tal coisa? Por que tava precisando? Fala assim, olha, fala assim, o null pointer tá, você fala assim, o null pointer estava acontecendo, por isso eu adicionei uma validação de null pointer. Não é verifica se é nulo, tipo, né? Você coloca lá o motivo, né? Ah, e aí o cara falou assim, não, porque a gente viu uma hora que tava dando um imbalance, a gente tinha que voltar pro começo. Mas por que você acredita que tinha que voltar pro começo? Ah, porque tem várias partições. Eu, não. Ele foi esse tópico não tem várias partições, ele tem uma só.
Aí fui lá eu explicar o algoritmo pro cara, que aquele algoritmo ele tem uma ordem ele manda me. Eu uso o broker Kafka como um controlador de prioridades, né? Então assim, eu mando mensagem pro broker Kafka, eu consumo mensagem do broker Kafka e eu sei o momento de fazer as coisas baseado nas mensagens que eu consumi, né? Então eu acabei, a gente acabou implementando isso. E, e é importante fazer isso, por quê? Porque, assim, é a forma que a gente tem de ter o controle de algumas coisas, né? Né, de sequencial. Eu vou deixar o cafezinho aqui que eu digo como eu fiz isso, né? E aí tava voltando pro começo, assim, o cara tinha o lock, né? E quando ele voltava pro começo, ele não liberava o lock, e aquele lock nunca era liberado, porque ele tava sempre voltando pro começo, sempre voltando pro começo, e aí isso aí ralou e causou um problema gigantesco. Aí eu tava comentando com ele, e aí assim, o que que eu vi, né? Isso acontece com mais de uma pessoa. Eu não digo que eu já fiz isso também quando eu era mais juninho, né? Você vê o problema, aí você vê assim, não, esse aqui o cara tá reiniciando, eu tenho um rebalance, se eu tenho um rebalance eu tenho que adicionar, eu tenho que voltar pro começo. Pô, peraí, cara. Você tem que. Eu acho que assim, quando a gente tem um problema e ele é. Quando a gente tem um código ele é muito complexo e a gente não entende ele todo, a gente tem que procurar entender o máximo dele até se sentir confortável para alterar ele. Tipo, ou a gente tem que tentar arrumar um jeito de entender as coisas. Porque, cara, quando a gente adiciona alterações assim, códigos muito complexos, a gente está adicionando mais complexidade naquele código e a gente pode estar adicionando coisas indesejadas, né? E esse é o grande problema, assim, tipo, a gente. Porque uma solução que pode parecer simples, né? Ela às vezes não é simples, né? Às vezes ela é errada, é simplesmente errada, assim, tipo. Que foi desse caso, né? Esse caso, voltar pro começo era errado. Ou adicionar um if ali que verificava. Era uma solução errada, né? Então, assim, a gente tinha que ter uma solução que é a solução correta, né? Qual que é a solução correta? A gente tem que ter o problema, a gente tem que ponderar ali quais são as. Assim, pelo menos ponderar assim, olha, o que está acontecendo aqui? Quais são as peças que estão aqui, né? Eu sempre penso assim, né? Eu sempre tento entender um contexto, né? E aí eu falo assim, olha, tá bom, bem aqui eu tenho o meu contexto delimitado, esse é o meu problema, né? E aí, quando eu vou dentro do problema, eu tenho que entender ele como um todo, né? É por isso que a gente pensar em design de código é muito importante, que a gente tem que delimitar o contexto das classes, né? Delimita o contexto das classes, a gente sabe assim, esse é o meu problema. E facilita até a gente a lidar ali dentro, né? Isso é muito importante do design de código, assim. Se você diz assim, olha, essa classe ela tem uma interface, eu considero que aquela interface ela tem dentro daquela interface ela tem que funcionar perfeitamente. Fora dela aí depende de quem vai usar, né? Então você delimita aquilo ali, né? E aí você delimita aquilo ali, você acaba lidando com uma complexidade reduzida, né? E por isso que criar complexidades reduzidas é muito importante. Por quê? Porque ele ajuda a resolver bugs, né? Ou ele ajuda a explicar o que está acontecendo, né? Porque ali, por exemplo, nessa classe, é uma classe que ela tem 3 inner class, né? É um pouco complexa, eu fiz isso de propósito, né? Porque era uma funcionalidade muito complexa, né? Tipo, era uma funcionalidade que eu escolhi assim, tipo, a gente precisa de um algoritmo para tal coisa, e aí eu fiz uma escolha entre vários algoritmos, e aí eu escolhi um muito. Eu escolhi o que mandava menos mensagem. Falei assim, esse aqui é o que manda menos mensagem, né? E aí E ele falou assim, ó, eu vou precisar de tais classes para expor essa funcionalidade, né? Basicamente o cara faz um lock lá, e aí quando aquele lock é dado para ele sabe assim, olha, eu sou o último da fila aqui, né? Sendo que eu sou o último da fila, eu posso definir o valor que eu quiser, né? E esse valor que eu quiser vai ser, eu vou ter o meu histórico de valores, assim, sendo que esse valor que eu quiser vai ser o valor corrente, porque se o próximo chegar, se o próximo passar, ele vai ler o que eu defini, né? E aí, cara, nossa, essa solução simples ferrou tudo. Ferrou tudo, assim, e tava o negócio ficou basicamente uma semana inteira parado, porque alguém achou que uma solução simples poderia resolver um problema sem entender. Sem entender, assim, por que estava acontecendo aquilo, né? Por que aconteceu aquilo naquele momento, né? Qual que era o contexto daquele momento? Cara, isso é muito importante, né?
em desenvolvimento de software, né? Desenvolvimento de software não é só, tá vindo um nulo aqui, né? Eu falo muito nisso, a galera fica louca, assim, né? Assim, acontece um null pointer. Aí eu falo assim, a galera fala assim, não, tem que tirar esse. Eu falei, não, calma, calma. Não é colocar um if aí. Não é colocar um if. Por quê? Cara, porque assim, tipo, esse software existe há, sei lá, 5 anos. Aí vem um pointer agora, nesse ponto, nessa linha. Tipo, será que ninguém nunca executou esse código? Aí, não, será que nunca veio um null pointer? A pergunta é, por que tá vindo um null pointer? E aí você tem que vir outra pergunta, por que tá acontecendo? E aí uma hora você vai encontrar a resposta, né? A gente sempre, isso chama-se método socrático, né? Você fala assim, não, aconteceu tal coisa. Em vez de buscar a solução para tal coisa, você vai perguntar o porquê existe tal coisa. Por que tá acontecendo tal coisa? E aí você vai subindo a pergunta até uma hora que se sente confortável, não pergunta mais por quê. Porque você fala assim, pô, isso aí eu já entendo. Isso aí foi alguém que mudou isso aí. Então, beleza. Então, devemos. Aí a última pergunta: devemos corrigir o que a outra pessoa mudou ou devemos considerar que isso é uma. Porque já aconteceu várias vezes. Tá vindo no pointer aqui. Isso aconteceu uma vez, né? A gente tem alguns tipos de configuração. A gente tem um software que ele é um framework low code, né? E aí tem alguns tipos de configuração que, assim, sei lá, cara, você tem um. Vamos pensar aqui você tem um identificador aí que identifica a aplicação, né? E aí você muda a configuração da aplicação. Só que existem algumas configurações que se você mudar, você tem que mudar os identificadores, né? E aí teve um momento que, cara, tá vindo no point. Isso eu lembro bem desse bug. Foi um sábado. Um sábado de madrugada. Eu lembro que eu tinha tomado até um vinho, tava assistindo um filme lá de madrugada, de noite. Aí eu tava tomando vinho ainda quando tocou o celular e eu já. Aí eu falei assim pra mim, ih, deu bug, deu merda, né? E aí eu lembro que eu cheguei no computador à meia-noite. Eu cheguei meia-noite, conversei com os caras, alto ainda, tomando com a garrafa do contato de vinho aqui, né? Aí eu conversando com os caras, eu falei, tá bom, beleza. Eu falei, olha, eu vou identificar esse bug e eu vou. Aí eu resolvi o bug, né? Eu identifiquei o bug. E aí, eu resolvi o bug na hora. Tipo, tá vindo no point? Tá bom, vou se assegurar que não tem esse no pointer. E aí, resolvemos o bug naquele momento. Botei o if lá pra não capotar, corrigir a mensagem certinho pra ficar sem perder. E aí, eu cheguei na segunda-feira, eu cheguei pro chefe: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, veio no pointer. Só que a gente tem que investigar porque esse cara veio. Porque é impossível isso vir no código. Não, mas assim, já corrigiu? Eu falei, não, calma lá. Isso, aí a gente descobriu, né, que o time lá, ele tava mexendo, ele testou uma configuração e voltou. Aí assim, esse teste da configuração não funcionava, né? E aí quando ele voltou, ele achou assim, vai voltar a funcionar. Pô, não tá funcionando mais, porque você quebrou o negócio. O negócio não volta assim. É como se assim, eu dei uma retada na minha caixa d'água, agora ela não tá enchendo. Pô, cara, porque se deu uma retada, né? Pra ver se ela tava dura. Tá, mas tipo, agora que a sua caixa d'água não vai encher, ela tá quebrada, né? E aí o. E aí, cara, aí a gente chegou a um acordo que, tipo, ó, a gente identificou isso, vai dar uma mensagem de warning, dizendo que esse erro só acontece se acontecer tal coisa. A solução é essa, né? Não faça. É como assim, tipo. Não, cara, essa caixa d'água não. Tem um assim, não. Como você botar assim, né? Na caixa d'água. Se você marretar a caixa d'água, vai vazar a água e a caixa d'água não vai encher mais. Tipo, é óbvio. Mas assim, tem que dizer, né? Tem que dizer. Então a gente colocou isso no software. Então, cara, esse cafezinho aqui tá confuso, porque assim, eu tô cansado pra caramba, né? Eu já cheguei aqui, já teve uma reunião, são 8h20 da manhã. Eu já tive uma reunião de quase uma hora pra tentar identificar esse problema, por que os caras fizeram daquela forma, como é que a gente vai corrigir, né? E assim, cara, software é difícil, cara. É difícil, assim. Saber o contexto das coisas de software, tem coisa que o código não diz, tem coisa. E é engraçado que eu tô falando isso, eu tô olhando pra minha solução ali de Vibe Code, né? A minha playlist de Vibe Code toda essa semana, né? Que tá com 446 views agora. E eu só te digo uma coisa, cara, não é desenvolver software, não é simples. Não é simples. Tem fator humano pra caramba. Aliás, tem sempre fator humano, né? Porque enquanto. Assim, essa história de software. E aí, sei lá, eu tô devagando aqui já. Essa história de software operado 100% por robôs. Não existe, cara. Não existe. É um sonho. É um sonho de uma noite de verão. De um.
de uns céus malucos do Vale do Silício, né? Eu sei, eu já falei sobre isso aqui, né? Mas assim, concluindo aqui, já são 14 minutos, né? Eu falei aqui porque eu comecei falando porque soluções simples são sempre erradas, né? E soluções simples são sempre erradas, galera. Assim, isso é uma máxima, é uma máxima da. O foda é que elas são fáceis de entender, cara. Você falar assim, faz tal coisa que resolve. Tipo, é fácil de entender. É fácil. Mas você pensa, você tem que pensar nas implicações daquilo. Ou nas origens do problema, né? Porque às vezes você tem um problema ali que ele não. Ele não deveria estar acontecendo. Ele está acontecendo. E ele tem outras implicações, né? E isso está corrigindo. Eu estava até falando com minha esposa ontem, assim, né? É como se assim, você tem um. Chega um paciente para você e fala assim, doutor, eu tô com febre, eu tô com dor de garganta, eu não sou médico, tá, galera? Eu tô com febre, eu tô com dor de garganta, eu tô com não sei o que, eu tô com não sei o que. Aí o cara passa um remédio pra febre, um remédio pra dor de garganta, um remédio pra não sei o que, um remédio pra não sei o que. O cara tá com câncer. Entendeu? O cara tá com câncer, o cara vai morrer. Ah não, mas eu mediquei todos os sintomas. Brother, o cara tá com câncer. Tipo, se você ficar só olhando para os sintomas, né? E você não for ali investigar o problema, né? É engraçado até que minha esposa é médica, a gente conversa, assim, às vezes o paciente chega com uma queixa, né? E é bem comum isso no consultório de psiquiatria, né? Que é um remédio já. Isso aqui é remédio, então resolve, isso aqui, isso aqui. E aí quando vai investigando, resolve assim, cara, a sua queixa não é o seu problema principal, o seu problema principal é tal coisa, a sua queixa é não sei o que, e remédio não vai subir, vai pra tal coisa, faz tal coisa que. E nem remédio precisa, né? E assim, se você for na primeira, no que aparenta ser, é sempre o errado. É sempre o errado, né? Mas é isso, pessoal. O cafezinho era esse, o cafezinho de sexta-feira. Sexta-feira, aproveita, eu vou ter agora exame médico, passar um dia todo naquele exame médico anual da empresa, vou passar o dia todo no consultório médico. Já estou atrasado para ele e eu espero que você se divirta aí na sexta-feira. Não fique conversando com amigos virtuais, somente vá tomar uma cervejinha, vá tomar um café, um refrigerante, uma Coca-Cola, sei lá, um suco de limão com caju, é gostoso o suco de limão com caju, ou sei lá, um caldo de cana sábado de manhã na feira e tocar ideia. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado pela audiência aí essa semana foi foda aí no canal. Apesar de eu não ter conseguido lançar cafezinho todo dia por causa deste bug. Este bug me fez perder os cafezinhos da manhã, porque eu estava sempre em reunião, mas agora tá tudo bem. Valeu, pessoal, obrigado e a gente se vê por aí.